Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Mais uma videoaula então entrando aí no canal e o assunto de hoje é cubo. Bom pessoal, então o que é o cubo? O cubo é um prisma formado somente por faces quadradas, tá? O que eu vou estar mostrando para vocês hoje aqui com relação ao cubo é a área da base, a área total, diagonal da face, diagonal do cubo e o volume, tá ok? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Essa parte em vermelho aqui, ó, tá? É a diagonal do cubo e o A representa aqui a aresta, né? Que são as dimensões aí do cubo, tá certo? Bom, então o exemplo 1 fala o seguinte: para um cubo de aresta 8 metros, calcule a medida da diagonal, da área total, do volume e a capacidade em litros. Bom, primeira coisa, pede para calcular a medida da diagonal, né? Ah, professor, mas e qual diagonal que vai ser? Como a questão está falando para um cubo de aresta 8 metros, ela está se referindo à diagonal do cubo, né? Então, a diagonal do cubo, ela se calcula através dessa fórmula. A que multiplica a raiz quadrada de 3, né? Ou seja, o A ali de aresta, né? Então, a diagonal é igual a... No lugar do A vem, então, 8, né? De 8 metros. Então, vai ficar 8 raiz quadrada de 3 metros, certo? Então, essa vai ser a diagonal aí desse cubo e vai parar por aqui. Só que você tem que prestar atenção. Se a questão pedisse, né? A dada a raiz quadrada de 3 igual a 1,71, calcule a diagonal. Daí a gente teria que substituir a raiz quadrada de 3 aqui, né, por 1,71 e calcular, tá certo? Mas não é a questão nesse caso. Bom, pede também para calcular a área total. A área total é calculada através da fórmula 6 vezes A ao quadrado, né? Ou seja, nessa situação vai ficar 6 vezes 8 ao quadrado, tá? Então aqui a gente faz primeiro a potência, né? Então fica 6 vezes 64, já que 8 ao quadrado é 64, que vai nos resultar aí 384 metros quadrados. Então, essa é a área total aí desse cubo, ok? E a questão também pede o volume. Como é que eu calculo o volume? Né? Através dessa fórmula, V igual a A elevado ao cubo, ó, né? Então, o volume vai ser igual a 8 elevado ao cubo, certo? E 8 elevado ao cubo é equivalente a 512, né? Então, 512 metros cúbicos. Bom, esse é o volume, mas a questão também pede, ó, e a capacidade em litros. E aí a gente já viu lá na outra videoaula sobre paralelepípedo que 1 metro cúbico, correto? Ele é igual a 1000 litros, né? Então a gente pode fazer uma regra de 3 aí, ó. Vamos separar as grandezas, metros cúbicos e litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 512 metros cúbicos equivale a X. Aí a gente faz uma multiplicação inversa aqui, ó. 1 vezes o x é x, igual 512 vezes 1000, pessoal, é 512.000. Ou seja, 512.000 litros, né? É a capacidade em litros aí desse cubo, tá ok? Exemplo 2, então, pessoal. Se a diagonal de um cubo mede raiz quadrada de 75 centímetros, qual a área total desse cubo? Né? Então, a diagonal a gente já tem aqui, ó, é raiz quadrada de 75. Então, o primeiro passo é eu utilizar aqui a fórmula da diagonal do cubo, né? Que é A raiz quadrada de 3, e substituir essa diagonal por raiz quadrada de 75. Então, vai ficar raiz quadrada de 75 igual a A, que multiplica a raiz quadrada de 3. Então, essa raiz quadrada de 3 que está multiplicando o A, ela vai para o outro lado lá dividindo. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 75 dividido por raiz quadrada de 3 igual a A, correto? E aí percebam o seguinte, quando vocês têm uma situação como essa, que tem uma divisão de radicais, vocês podem dividir desde que o índice seja igual. E o índice aqui é igual, ó, porque ambas são raízes quadradas, né? Então, daí é possível. Se uma fosse raiz cúbica, de repente, né, e uma outra raiz qualquer, daí teria que primeiro fatorar para depois verificar o que daria para fazer. Bom, então dividindo aqui, já que é possível, vai ficar a raiz quadrada de 25, né? Já que 75 dividido por 3 é 25, ó.
E aí a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu descobri aí que essa aresta equivale a 5 centímetros, né? Agora, eu posso calcular, então, a área total. A área total é calculada através da fórmula 6 vezes a ao quadrado, ou seja, 6 vezes 5 ao quadrado, correto? E aí vai ficar 6 vezes 25, né, que é o resultado ali de 5 ao quadrado. E 6 vezes 25 equivale a 150 centímetros quadrados. Então, essa é a área total desse cubo. Bom, exemplo 3 então, gente. Fala assim, ó, se a soma das arestas de um cubo é 84 centímetros, qual o volume do cubo? Então, aqui a gente tem que entender que o cubo, pessoal, ele tem 12 arestas, ó. Conforme vocês podem, inclusive, contar aqui na imagem. Ele tem 12 arestas, tá ok? Então, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é o seguinte, ó. Se a soma de todas as arestas, né, é 84 centímetros e ele tem 12 arestas, eu vou ter que pegar 84 e dividir por 12 para saber qual a medida de cada aresta, né? 84 dividido por 12 dá 7 centímetros. Então, cada aresta é igual a 7 centímetros, né? Feito isso, eu posso, então, calcular o volume, ó. O volume é A elevado ao cubo, ou seja, 7 elevado ao cubo, certo? Que é 7 vezes 7 vezes 7, que vai nos resultar em 343 centímetros cúbicos. E aí, esse então é o volume desse cubo, tá ok? Bom, para finalizar então, pessoal, o exemplo 4 fala o seguinte: um reservatório de formato cúbico tem capacidade, quando cheio, de 216 mil litros. Qual a medida da aresta desse reservatório? Então, para a gente chegar aí na medida da aresta, primeiro eu preciso saber a quantos metros cúbicos equivale esses 216 mil litros, né? Então, o primeiro passo é a gente fazer aqui, ó, uma regra de 3 para descobrir isso, né? 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, né? Então, 216 mil litros é equivalente a x metros cúbicos, ó. Aí aqui a gente faz uma multiplicação inversa, né? Para a gente resolver, então, essa regra de 3. E aí vai ficar 1.000x igual a 216 mil, ó. Correto? Aí o 1.000 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 216 mil dividido por 1.000, né? Que a gente pode cortar aqui 3 zeros, ó, para facilitar a divisão, que fica então 216 dividido por 1, que dá 216 metros cúbicos. Então, esse é o volume aí desse cubo, correto? Agora que eu sei que esse é o volume do cubo, através da fórmula do volume, que é a aresta elevada ao cubo, eu posso encontrar essa aresta, ó. O volume é 216, vai no lugar aqui do V, né? E eu vou encontrar essa, fica A ao cubo, ó, igual a A ao cubo. Para eliminar esse cubo aqui dessa incógnita A, eu tenho que transformar esse outro elemento aqui em raiz cúbica, que é a operação inversa. Então, vai ficar a raiz cúbica de 216 igual a A, né? E a raiz cúbica de 216, pessoal, é 6. Né? Como é que eu encontro a raiz cúbica de 216? É só você procurar saber qual número que elevado à terceira potência vai dar 216. E esse número é o 6, né? Ou então, outra possibilidade é fatorar o 216 e vocês vão chegar aqui no mesmo resultado. Ou seja, então nessa situação, a aresta é equivalente a 6 metros. Ok, gente? Bom, essa então foi a nossa videoaula. Se você gostou, curta aí, né? Deixe o seu like, certo? Se quiser deixar algum comentário também, alguma dúvida, pode escrever ali, certo? Se inscrever no canal, ative as notificações aí para estar ajudando o canal aqui também. Obrigado então pela atenção de todos.